conceito é um dos conceitos mais falados em todos os tempos, né? A gente fala de neoliberalismo, neoliberalismo, neoliberal o tempo todo, né? O outro, que é a colonialidade, já é muito restrito à academia, e eu vou dizer para vocês, é um pedacinho pequeno da academia. Ele não é um conceito conhecido largamente, amplamente, nem é utilizado por boa parte dos intelectuais. Eu e o Bruno estamos na margem de muitas coisas dentro da academia, e é por conta da nossa marginalidade que a gente se aproximou desse povo, que a gente considera ótimo, e é por isso que esse conceito é tão importante, tão familiar para nós, e a gente quer trazer ele para vocês também. Mas, de posse desse conceito, ao começar a pesquisar, vocês vão encontrar 1 milhão de coisas, né? Ou seja, tem muita gente que trabalha isso, mas normalmente não se fala tanto nisso. Mas a gente quer começar a discutir com vocês especificamente o neoliberalismo. Tem um texto que foi indicado especificamente, né, falando do neoliberalismo, que é um texto da Marilina Chaui, mas muitos outros textos que estão na bibliografia do nosso curso falam disso de alguma maneira. E na última aula, e o Bruno colocou lá na pasta do nosso curso, nem lembro mais quantas teses são, mas deve ter umas 20 teses, pelo menos lá, que eu fui retirando um pouco do texto da Chaui e também colocando algumas coisas de elaboração de outros autores e autoras. Alguns de vocês já devem ter visto isso, quem não viu, a gente pode até projetar depois aqui para vocês verem, e está lá na pasta. Ajuda a dar uma amarrada no negócio. Nessa primeira hora, eu estava aqui combinando com o Bruno antes de começar a nossa aula, né? A gente pensou em duas coisas. A primeira, definir bem neoliberalismo, né? Porque essas palavras que são muito usadas e que a gente não conhece bem a definição são as mais perigosas, né? Às vezes os alunos chegam para mim e falam assim: ai, professora, mas eu tô com um problema sério porque eu não sei lá o que é dialética, né? Aí eu falo, bom, você não sabe o que é dialética, isso vai causar pouco dano na sua existência, né? Porque você não sabe, a palavra, ela não é usada de maneira ampla no mundo, é uma palavra específica e que alguns círculos usam. Quando você escuta ela, ela fica meio sem sentido na sua cabeça, porque se você não tem informações sobre ela, ela fica lá, caladinha, e ponto final. Mas, quando eu não sei bem o que é democracia, eu não sei bem o que é Estado, eu não sei bem o que é capitalismo, eu não sei bem o que é neoliberalismo, a coisa se complica. Pelo seguinte, porque essa palavra, ela não fica sozinha no seu cérebro. Ela vem acompanhada de 1 milhão de outras palavras. Tem um monte de coisas que a gente acha que é. E tudo isso está atrelado com esses termos. Então, essas são as palavras mais perigosas, né? Aquela que a gente usa muito, mas que a gente não consegue definir. Fala, minha Índia, querida. Habilita o microfone aí, estou te escutando. Boa noite. Boa Agora noite, meu foi, amor. né? Você falando isso, me surgiu uma dúvida. Às vezes, pela questão de não saber as definições, será que é o contexto nós começamos a reproduzir outros tipos de informação que gera esse conflito de entendimento ou até mesmo que agora isso me deu assim um estalo de pensar, por não conhecer às vezes a palavra, os significados, onde que constrói o que a gente está vivenciando hoje no Estado? Porque as pessoas estão usando falas de nem imaginar, e às vezes até nós próprios mesmos não temos noção dessas palavras, não temos conhecimento do que foi aquele contexto, e aí fica nessa guerra de... A minha sensação que né? A gente está dividindo uma pátria de um país que é único para todos nós. Tem a ver... Tem a ver, não, porque a palavra, quando ela é usada, ela vai grudar em alguma coisa. Entendeu? A palavra ela tem uma capacidade de grudar nas coisas. Ela é um imazinho, assim. Ela vai grudar. Conforme você vai usando, ela vai grudar em alguma coisa. Só que ela pode grudar numa coisa que não tem nada a ver com ela. E pode começar a servir para outros fins. Vou dar um exemplo para vocês bem simples. A gente chama o Bolsonaro de fascista, dia sim, dia não. Ou dia sim, dia também, depende do quanto vocês andam irritados com o Bolsonaro.
O Bolsonaro e o governo Bolsonaro e as práticas bolsonaristas, elas se adequam ao fenômeno fascista. Então, se você for estudar o fascismo do Mussolini, na Itália, ou se você for estudar o nazismo do Hitler, você vai ficar chocado. Porque você fala, uau, o que está acontecendo aqui? É fascismo, né? Estamos vivendo fascismo. Mas eu quero lembrar uma coisa para vocês que aconteceu não faz muito tempo. A gente xingava o Temer de fascista também. Foi o que eu pensei, por isso que eu tô falando. Se a gente for pôr na balança. Então, aí eu penso o seguinte, Janara. Ah, mas então o que você está querendo dizer, Suzy? Que o Temer era bom? Não. Só estou querendo dizer que não era fascista. Que fascismo é outra coisa. Pode até ser pior que fascismo, tem coisa pior que fascismo até. É que é difícil a comparação, né, gente? Porque assim, convenhamos, né? Coisa pior que fascista tem uma disputa pesada. Mas isso é uma coisa interessante, porque assim, ao tentar falar o que é para dizer que é muito negativo, eu posso usar um termo que, na verdade, ele não corresponde. Qual é o risco disso? Eu estou querendo aqui proteger o Temer com essa fala? De maneira nenhuma, gente. Só estou querendo dizer que quando a gente usa agora para o Bolsonaro, ninguém escuta. Porque, afinal de contas, a impressão que dá é que para a esquerda todo mundo é fascista. Todo mundo que assume o poder e eu não quero é fascista? Não, gente, fascista é fascista, né? Fascista enaltece a pátria contra o povo. Fascista usa os símbolos nacionais. O fascismo usa os símbolos nacionais contra o povo. Vocês acham que fazer as grandes manifestações pró-Bolsonaro em 7 de setembro foi por acaso? Fascista usa os meios de comunicação da forma mais abrangente possível para fins políticos de massificação. Já foi cinema, já foi outdoor na rua, agora é rede social. Então, assim, agora é fascismo. Né? Então, assim, gente, isso é muito importante, porque é uma coisa que a gente falou para vocês desde o começo, senão a gente fica sem saber com o que a gente está lidando. A mesma coisa que a gente ficou insistindo no começo, né, na nossa primeira base do curso, o que é capitalismo, afinal das contas, gente? Será que eu realmente sou contra o capitalismo? Né? Ah, claro que eu sou contra o capitalismo, professora, né? Será? Vamos avaliar, vamos avaliar no fundo, o que realmente ele é, para eu poder saber se eu sou realmente contra ou não. E o quanto eu sou contra, né? Então, acho que essas questões todas, gente, elas ajudam muito. Definição é uma coisa importante, né? E a gente não precisa ficar achando que definição é coisa de acadêmico, não tem nada a ver, entendeu? Todo mundo tem direito a elaborar definições para organizar o cérebro, pensamentos, faz parte do nosso trabalho. Então, eu acho que, assim, esse conceito de neoliberalismo, ele tá. Aí, só para complementar a resposta, Índia, que acho que é muito boa a pergunta que você fez. Tem um risco também grande que a gente faz muito, que é começar a usar a palavra como se ela não tivesse significado. A gente, na psicanálise, em várias das discussões que são feitas, quando cruza a psicanálise com a política, fala que parece, às vezes, que as pessoas estão falando de um significante vazio, como se não tivesse conteúdo aquela palavra. Né? Então, assim, não, democracia, 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 democracia. Daqui a pouco tá o Bolsonaro falando de democracia, tá o STF falando de democracia, estamos nós aqui falando de democracia. Olha, é óbvio que a gente não está falando da mesma coisa, né? Mas então, qual que é o conteúdo da democracia de fato, né? Talvez não devêssemos nem usar os mesmos termos mais. Tamanha confusão, bagunça que virou isso. Então, também tem hora que parece que vira uma palavra genérica na cabeça da gente. Isso também é muito ruim. Porque aí, do que eu estou falando exatamente, né? Qual que é o meu... Eu estou me referindo aqui. Então, por isso que a gente acho que está, né, sempre fazendo esse trabalho com vocês. E, na verdade, gente, é um trabalho que a gente faz com a gente também. A gente o tempo todo está buscando definições. E aí, uma segunda ponderação, gente. Eu vou tentar que a gente toca essa discussão do neoliberalismo até 8h30, para a gente poder depois discutir a colonialidade com vocês. Em vários momentos das aulas, e também no outro curso, no início do ano,
tem essa inquietação da gente pensar assim, como é que a gente sai desse negócio? Como é que a gente faz uma mudança? Como é que a gente transforma? Isso aí é uma inquietação de todo mundo que está atuando com os movimentos, né, populares. Isso é normal. Faz parte do nosso cotidiano. A gente quer melhorar a vida das pessoas, quer melhorar a vida das comunidades, né? Nosso objetivo, no fim das contas, senão não estávamos aqui. Ok. E aí eu estava falando para o Bruninho o seguinte, a história do neoliberalismo, desse projeto. O neoliberalismo é um projeto, ele foi elaborado para ser implantado no mundo, né? Ou pelo menos ele foi elaborado para ser implantado, né? Difícil saber se as pessoas que o criaram acharam que ele ia tão longe, né? Porque também tem isso, né, gente? Às vezes a gente inventa uns projetos e não sabe se ele vai pegar tão bem, né? Esse daí espalhou bem rápido, né? Mas a história desse projeto, ela é interessante de ser contada, porque assim, apesar dele ser um projeto muito nefasto, a forma como ele foi construído e a maneira como ele começou a ser elaborado, ele mostra para a gente que é possível a gente criar projetos e fazer com que esses projetos políticos modifiquem a sociedade. Porque o neoliberalismo mudou profundamente a sociedade. Infelizmente para o pior, mas não vamos considerar só isso agora. Você deu uma desaparecida, Su. Não sei se você tá ouvindo a gente. Eu fui pegar um livro para o meu amor, que vai dar aula no quarto. Vida de dar aula em casa é assim, né? Que vai dar aula no quarto e que o livro estava aqui em cima. Aliás, está em cima do negocinho da Luna. Ó, isso aqui é para distrair a Luna quando eu e o Bruno estamos trabalhando, gente. Porque aí, quando ela fica triste, a gente mostra o brinquedinho para ela ficar feliz, entendeu? Então, continuamos. A história de como o projeto neoliberal foi criado, ela é interessante e ela mostra uma possibilidade de mudar de mudar a vida de uma sociedade. Só que nesse caso, uma mudança, né, bastante negativa. Mas entendam bem o que eu estou querendo dizer. Foi uma mudança muito negativa, levou a gente onde nós estamos hoje, mas começou e se desenvolveu de uma dada maneira que mostra para a gente que é possível criar projetos e mudar a sociedade para determinados rumos, certo? É que esse projeto tinha outras finalidades que não a do nosso grupo aqui, né? E aí o que acontece, gente? Logo depois da crise de 29, que foi uma crise mundial, uma crise do capitalismo, né? Onde você tem um cenário de muito desemprego, onde você tem um cenário. Eu sempre gosto de lembrar das imagens do Chaplin lá nos tempos modernos, né? Que mostra bem aquele momento ali de transição do como que a coisa vai se configurando no momento onde você vê crises econômicas interferindo diretamente, né, na mudança ali da sociedade, e os problemas começando a aparecer de forma mais pontual. Logo depois desse tempo, aí, sei lá, um pouco tempo depois, e as coisas vão acontecendo aí na década seguinte, você tem um grupo de intelectuais, de economistas, também filósofos, que vão começar a pensar em saídas para o que eles consideravam que era um problema, certo? Precisaria ser solucionado. Então, existia uma forma de apresentação da sociedade naquele momento, depois eu vou passar a palavra para o Bruno para ele pôr em outros termos para vocês, e um grupo de pessoas entendeu que aquilo não estava bom e começou a pensar numa solução. Então, eu quero que vocês pensem um pouco nessa perspectiva. Esses homens se encontram e começam a pensar em outras formas, né, e aí, o que a gente vai fazer com isso aqui? Né? Vamos pensar numa outra maneira de conduzir as coisas a partir daqui. E aí eles começam a escrever. Isso aí é fim da década de 30, começo da década de 40, né? Gente, é um grupo de pessoas escrevendo, certo? Discutindo, apresentando, claro, são pessoas que estão inseridas em instituições, etc e tal, e vão escrever, começar a escrever, etc e tal. Bom, por enquanto isso é só o texto, né? Texto, palestrinha, né? Fala lá com os alunos, né? Começa a colocar as ideias nas aulas, né? Produz uns artigos e fica nisso. A partir dos anos 70, a coisa começa a crescer. Esses autores começam a ser mais lidos, mais pessoas começam a dar confiança para o que está naqueles livros, e aí, claro, que também tem a ver com, né, com a repercussão que isso vai tendo.
E aí a gente vai assistir a implementação de o que a gente chama de laboratórios do neoliberalismo, ou se vocês preferirem, de laboratórios de horror, né? E a gente teve um bem pertinho da gente, que foi no Chile, né? Depois do Chile, e já vou passar a palavra para o Bruno para ele falar um pouquinho também, a gente vai ter outros países que vão começar a implementar o neoliberalismo, como, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra. Aí já é finalzinho dos anos 80, 88, 89. 89, né, Bruno? Acho já, né? Essa Margaret Thatcher. No começo dos anos 80, já Reagan, primeiro. Reagan, depois Thatcher no final dos anos 80. A Thatcher no final, é isso. Só que lá, a coisa tem outra pegada, né? Porque uma coisa é você aplicar um projeto num país periférico, sul-americano, a outra é você aplicar um projeto num país estadunidense, inglês, né? Europeu, estadunidense, é outra história. Ok, mas de qualquer forma, a coisa foi se montando. E isso foi ganhando cada vez mais visibilidade e acabou virando, gente, o que nós chamamos hoje de uma nova racionalidade. O que começou como uma espécie de projeto político, econômico, estava falando para o Bruno, né? Em 2005, quando eu dava aula no curso de Ciências Sociais, a gente falava assim, neoliberalismo é uma forma de gestão do Estado. É o Estado fazendo a gestão com determinados princípios e tudo mais. A gente não fala mais isso hoje. Já é muito mais que isso. Aliás, se é que foi isso algum dia, né? Nunca foi só isso. Então, a coisa foi crescendo, 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 crescendo. Nós estamos falando de uma história muito recente. Tem muitos de vocês aqui, assim como eu, que já tinham nascido, certo? A gente está falando do final do começo dos anos 80, do final dos anos 80, né? Então, nós estamos falando de faz pouco tempo, faz muito pouco tempo. E tomou conta do mundo de uma forma assustadora, né? Principalmente dos países que são diretamente influenciados, né, de alguma forma, pelos Estados Unidos ou pela Europa, mas que tomou conta do mundo de várias maneiras. Bruninho, o que é neoliberalismo? Neoliberalismo, minha gente, daquela coisa, né? É legal a gente tentar deixar numa frase e depois a gente vai desenrolando essa frase para ver se ela fica boa. Mas uma frase seria um tipo de projeto em que você torne todas as relações possíveis em mercadoria. Absolutamente todas. Elas têm que ser capazes de se transformar em capital. E não precisa de muito esforço para isso acontecer. Mas junto disso, você precisa de muita atividade. Porque não é só falar, vamos transformar em mercadoria. Você tem que ter os meios técnicos, políticos, estruturas mentais de aceitação de que é uma mercadoria. Por exemplo, a gente chama a educação de serviço. Essa é uma ideia muito recente. Antes não se chamava educação de serviço. Educação é uma relação social fundamental para a reprodução de qualquer comunidade. Ninguém pensava que daria para vender educação. Então, essas dinâmicas, elas vão meio que participando da nossa vida, a gente vai vivenciando elas, não é só uma ideia, é uma ideia que vai sendo introjetada numa loucura aí, e que a gente vai se acostumando. Por exemplo, falar em capital humano. Isso é uma insanidade. A gente está chamando a nós mesmos como potenciais objetos do capital, ou seja, eu sou riqueza para ser comprada e vendida. Eu sou uma relação que pode se valorizar em mercado. Eu, pessoa, capital humano, ou outras pessoas. A gente se acostuma com essas palavras porque elas estão dentro desse programa, desse projeto. E aí eu acho que é legal da gente pontuar umas coisas dentro disso que a Su está trazendo da trajetória do neoliberalismo, né, que vai se construindo na década de 30, 40. Em 70 você tem os primeiros laboratórios em alguns territórios, especialmente no Chile. Depois territórios do centro do capitalismo, Estados Unidos e Inglaterra, e depois se espalha como estrutura global, dentro do que a gente chama de projeto de globalização, inclusive, final dos anos 80, começo dos anos 90. Mas uma coisa para a gente começar a pensar, a diferença entre liberalismo e neoliberalismo, não em termos teóricos, em termos históricos, práticos. Liberalismo, como uma ideologia burguesa, de uma sociedade que está num processo de transformação urbana, construindo nas cidades, em transição para capitalismo e tal, se constitui de maneira positiva.
ou seja, querendo legitimar uma sociedade emergente dos burgueses, da burguesia, do pessoal das cidades, que está ali começando ali no século XVI, a começar as organizações de tecelões, a ter um aumento da produtividade, a começar a ter uma relação capitalista mesmo, contra a sociedade anterior, que é a feudal, né? Contra a sociedade feudal, a estrutura na Europa, você tinha como sociedade feudal, então contra ela, em defesa de uma sociedade burguesa, tenta se lançar positivamente. E aí surge a ideologia liberal. Neoliberalismo, ele não vai ser positivo na defesa de uma sociedade burguesa. Ele é reacionário contra o que tem dentro dessa sociedade que pode potencializar para outra sociedade. Por exemplo, pensar em liberdade. Ou você tem seus direitos políticos, seus direitos de declaração de direitos universais da pessoa humana. Você tem direitos que devem ser reservados, coisas que não podem ser transformadas em mercadoria, mas que são bens que todos devem ter acesso. Aquela ideia de uma sociedade de bem-estar, de uma sociedade que todo mundo está dentro de uma ideologia burguesa. Está dentro de uma... tem essas potencialidades. Continua sendo capitalista, continua sendo baseado na exploração, mas você tem ideais que transpassam esses limites. O neoliberalismo ele vai ser reacionário contra isso, contra potenciais processos que poderiam abrir margem para movimentos sociais, para organizações socialistas e tal, e contra sociedades socialistas existentes ali no pós-guerra. Então, é uma ideologia reacionária que vai contra as próprias estruturas, algumas estruturas dentro da sociedade burguesa, que podem ser problemáticas ou podem desembocar em socialismo, vamos dizer assim, e contra sociedades socialistas existentes. Então vai defender o quê? Qualquer estrutura que limite uma relação de mercado, ela é negativa, ela é maléfica. Então ela tem que ser combatida. Então, como assim educação é um direito universal? Educação tem que ser eficiente, tem que ir para o mercado, tem que se tornar um serviço, tem que ser comprado e vendido. Mas isso não vem só da ideia também. Essa é a ideia que vai passando para a gente. Então, a gente pensa educação como serviço, saúde como serviço, que mais que a gente... Moradia é um serviço, alguém não pode ser um direito, é um serviço. A própria alimentação tem que ser comprada e vendida, não pode se garantir comida para todo mundo. E isso é muito forte, né? E aí, junto desse processo todo, para que essas ideias tenham força, tenham poder, vão atingindo na gente, tem um fenômeno muito interessante. O pessoal vai fazendo dinheiro, vai acumulando capital. E muito, um volume muito grande. Mas se esse capital, essa coisa que a gente está criando, ela não tem uma produção que está acompanhando, chega num limite. E você descobre que você não tem mais onde investir seu dinheiro, comprar, vender, o processo produtivo vai minguando. Não adianta nada você ter um monte de coisa se você não está produzindo, se você não tem quem compre, se você não tem nada, está fazendo grandes especulações e tal. Então, você tinha muita produção industrial, mas o capital parou de produzir e foi para o que a gente chama de capital financeiro hoje, que a gente não precisa discutir minimamente como funciona, todos os meandros. Mas o grande lance está indo para dinheiro que não está baseado em nada, está cada vez mais abstrato, mais distante, é só um monte de número que vai aumentando, valorizando e não está produzindo nada. Chega uma hora que isso vai gerar uma crise muito grande, porque você não está garantindo a produção material na sociedade. Então você precisa investir esse dinheiro em alguma coisa. Em que acontece? Como que a gente pode investir? Vamos investir em quê? Não tem mais nada para investir. Tem. Vamos tornar as nossas relações serviços. E aí tem uma teoria que justifica e organiza esse programa inteiro, que é o que tinha sido desenvolvido nos anos 40. Então, a partir dos anos 70, você tem isso. Vamos pegar esse dinheiro, esse capital acumulado e jogar nessa sociedade. Então, aquilo que era do Estado, que era uma questão de proteção de direitos, como educação universalizada, tem que virar serviço, não pode estar no Estado. Porque a gente precisa investir, então a gente vai comprar esse negócio. Privatiza, aí começa o discurso todo de privatização, para o pessoal poder gastar o dinheiro que tem em alguma coisa e tentar
produzir por mais um tempinho, não entrar numa crise total dos valores que foram acumulados. E aí vai para tudo. Escola, hospital, serviço de telefonia, serviço de comunicação, arma, e os cambau 4, e vai começando a produzir absolutamente tudo, tem que se tornar privado. E aí vem as ideologias fortes de mercado, que é o que o pessoal às vezes fala como, Estado tem que ser mínimo, Estado tem que ser isso. O que é isso? Estado mínimo. Todos os serviços têm que ser transformados em mercadoria. Porque, na verdade, quando você vai ampliando essa privatização de tudo, né, você vai reduzindo esse espaço público ou qualquer tipo de direito social, e aí tem um engodo, porque parece, então, que você vai favorecer os indivíduos que vão conseguir, então, ter acesso a isso. Mas, na verdade, o processo não é feito para que indivíduos tenham acesso a isso. É feito para que o mercado consiga cumprir os seus objetivos. A privatização, vocês bem sabem, ela vai ampliando cada vez mais ao ponto de chegar na rua, na estrada, na rodovia, na praça. No parque. No parque, né? Então, assim, mas como o Bruno falou, você não conseguiria, isso tem a ver muito com aquela outra aula que a gente teve quando a gente falava dos valores, né, políticos, éticos das pessoas. Você jamais conseguiria implantar um modelo como esse tão facilmente e em tão pouco tempo, não que isso tenha sido feito sem violência, né, sem grande propaganda e tudo mais, se você não tivesse um monte de ideias e imagens que tivesse sido colocado na cabeça das pessoas. Então, por exemplo, a ideia de que a desigualdade é natural, de que se você consegue alguma coisa é porque você é talentoso. Essa ideia, gente, ela é muito forte, porque ela ajuda a gente a se sentir melhor, ou seja, com a autoestima mais elevada, né? A gente discutiu isso um pouquinho lá naquele outro encontro. Ideias que fazem a gente se sentir com a autoestima mais elevada funcionam muito bem, né? Então você fala, olha, você tudo bem, né? A gente está vivendo numa terra de todos contra todos, mas você pode conseguir pagar o plano da Sul-América por R$1.000 porque você é bom, entendeu? Você trabalhou, você se esforçou. E aí, em oposição a isso, vem uma leitura do outro que não tem, por não ter se esforçado. Então, o neoliberalismo ele é cheio de ideologias, ideias e imagens que o favorecem. Para você transformar tudo que o Estado oferece em serviços que serão oferecidos para o mercado, veja bem, não é transformar os serviços do Estado em serviços do mercado. Não era serviço. Esse é o ponto fundamental. Não é só você falar assim, antes a educação oferecia o Estado oferecia o serviço da educação, agora é o mercado que oferece o serviço da educação. Antes o Estado oferecia o serviço de saúde, agora é o mercado que oferece o serviço de saúde. Não, gente, o SUS não é serviço. Ele não tem essa função, né? É outra coisa. Então, o neoliberalismo, ele converte, certo? Todo o processo de assistência, de inserção do Estado na sociedade em serviço, e depois vende, e aí naturalmente que vende a mais baixo custo para uma população mais pobre, né? Hoje você tem planos de saúde, que você vai ter planos de saúde com qualidade inferior, onde você vai ficar mais tempo esperando na fila, onde você vai demorar mais para conseguir marcar uma consulta, que custa muito mais baixo do que um plano em que a classe média alta consegue pagar, né? No entanto, gente, mesmo a classe média incomodadíssima por estar pagando às vezes R$1.000, R$1.200, R$1.500 num plano de saúde, e ela fica incomodada, porque é um valor que pesa no orçamento, ela se sente especial por ela poder pagar. Porque isso dá um status, né? O Gessé discute muito isso, né? O status que isso dá para a pessoa. O neoliberalismo também vem acompanhado da ideia de que tudo é do Estado é ineficiente. E tudo que é do mercado é eficiente. Isso é um grande engodo, né, gente? Porque, assim, quando a gente vê, por exemplo, veja os serviços prestados, sei lá, na educação infantil, né? Essa tese de que estar na escola particular você está melhor do que no ensino público, tem nada mais furado que isso. A gente sabe que tem muitas escolas particulares que são ótimas, não estou discutindo isso, né?
A gente sabe também das condições precárias, muitas vezes, que as instituições públicas funcionam porque não tem, né, investimento, recurso para funcionar de outra maneira. Mas mesmo as particulares, muitas vezes, com recursos financeiros, oferecem uma educação de baixa qualidade. Por quê? Porque é um tipo de educação que não está a serviço da comunidade, está a serviço de outra coisa. Fala, Indianara. Está sem microfone, minha linda. Eu já estou esquecendo. Era meio que dentro do que você trouxe. Quando você traz do tema e o Bruno, então é tirar o que é o direito de todos do Estado e transformar dentro da nossa mente que esse excesso é ruim, mesmo sendo um serviço de qualidade. E aí me pegou também do outro ponto que é assim. Então aí começa a desigualdade nisso, né? E a questão do preconceito, porque aí começa a separar a divisão de classe, porque agora você não tem mais, como você trouxe, né? Eu não fui capaz de estar nessa mesma classe, então por isso que eu sou inferior a você. E outro ponto que ficou me chamando a atenção, na verdade, eu estou indignada com a Enel, eu acho que todo mundo, e é um ponto que me fica remetendo, porque muitos dos pontos que trazem hoje, né? Antes, tanto a Enel, quando era telefônica, né? Era um serviço nosso, um exemplo, assim, nosso do Estado. E hoje tudo terceirizado. Mas não tem concorrente. Esse também entra nesse sistema do neoliberalismo ou não? Porque, igual, hoje a questão da energia é porque a gente gasta muita água e por isso que a gente está pagando o dobro, o triplo de não sei quantas bandeiras vermelhas que já inventaram, porque para mim é inventar. Não que a gente não esteja com problema na água, mas eu acho que é só uma forma de tirar dinheiro do trabalhador. E como não tem concorrente, e aí como que fica esse sistema? Porque me confundiu. Também entra ou não entra? Porque é a única... Não tem, como que eu posso dizer? Ela não tem concorrente para igual quando vocês estavam dando exemplo, né? Quando vira privatizado em tudo. Ela é uma privatização única. Como que ele entra nisso no Estado? Mas ela entra também, Diana, porque a própria ideia que a gente tem de que no mercado funciona por concorrência, ela é ilusória. Se você for no mercadinho mesmo, não o mercado tá quitando aqui quem está na esquina, o mercado, que seja um grande ou médio, não importa, o mercado de bairro não tem problema. A gente vai lá, de todos os produtos que estiver disponíveis, todos, eles estão basicamente em 6 grandes conglomerados. 6. São 6 marcas. E tem uma porrada lá que aparece, vê, tipo, parece que tem umas 120 para cada produto. São 6. Então, não tem concorrência. Vocês que compram, são 6, um dono para cada, senta na mesa e decide quanto que custa as coisas. Não tem disputa. É acordo. Porque a dinâmica não é da concorrência, é de tornar capital, tornar qualquer serviço em capital, em gerador de capital. E aí, eu só queria chamar a atenção para uma coisa para a gente. Tá certa a nossa percepção da tirada do Estado, mas os direitos sociais não são do Estado, são da sociedade. O Estado tem que garantir que eles não sejam corrompidos. Isso é importante a gente ter em mente também. Dá para lembrar até daquele comecinho do curso, né, quando a gente estudou um pouquinho das teses do Dussel, né? O Estado, ele tem várias instituições que tem que garantir que as comunidades possam se produzir e reproduzir. Essa é a função do Estado. Então, aí, nesse sentido, vocês vejam que a definição do neoliberalismo, a gente vai montando ela. O projeto neoliberal, ele interfere nesse ponto. Ele impede que as instituições, elas cumpram esse papel. No entanto, isso não significa que elas vão parar de existir. Na verdade, o Estado passa a servir. A gente fala hoje em Estado neoliberal, a gente fala em democracia neoliberal. Né? A ideia do passado, que inclusive era ensinada nas universidades, mercado máximo, Estado mínimo em termo. O Estado muda a sua funcionalidade, ele passa a ocupar outro lugar, mas ele continua recebendo recursos de impostos e ele aplica em outras coisas. Ou seja, sendo parceiro
dessas empresas para efetivar, inclusive fazendo parcerias, que o pessoal chama muito, né? Parcerias público-privadas e tudo mais. Então, assim, isso em larga escala mostra como uma nova maneira de conceber a sociedade. Então, é isso, quer dizer, o Estado e o conjunto de instituições que pertencem ao Estado são instituições que, se não forem corrompidas, têm que simplesmente possibilitar que as coisas aconteçam. Então, por exemplo, Índia, você está num espaço de assistência social. Bom, então, o Estado tem uma instituição que precisa cumprir essa funcionalidade. A partir do momento que você tem uma lógica que te impede de fazer isso, você já começa a ver o neoliberalismo operando. E essa lógica, ela interfere de muitas maneiras no seu trabalho. Ela interfere no tipo de regra que vem para você atuar, no tipo de política, no tipo de redução de investimento. Aí varia de época para época, porque a gente foi reinventando formas de minar as instituições. Mas acho interessante, não só a Indianara, como muitos de vocês aqui, né, que atuam diretamente nesses equipamentos, né, de assistência social, o neoliberalismo, como conjunto de ideias também, que é um projeto concreto que se sustenta por meio de muitas ideias, desqualifica completamente qualquer tipo de trabalho de assistência. Então, é muito importante também vocês saberem de onde é que vem todo esse blá, 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 certo? Que, inclusive, a própria esquerda é muito contaminada por isso, né? Porque a gente, às vezes, é difícil, né, as pessoas separarem as coisas, né? O projeto neoliberal, ele precisa minar a assistência, porque ela é uma pedra no sapato. Vocês percebem que ela não combina com isso, né? E aí vai se criar aquela lógica de que é como se você estivesse tirando, aí, como o Bruno falou, né? A ilusão da livre concorrência, da prosperidade, de que você tem que ir sozinho, né? Enfim, tantas coisas, né, do senso comum que a gente escuta todos os dias em relação a isso, como se não fosse papel do Estado, né? Principalmente numa lógica como a nossa, mediar essas relações, enfim. Então, é um projeto, gente, que ele é forjado, como o Bruno falou logo no comecinho, tudo tem que ser transformado em mercadoria. Todo tipo de instituição ou de ação que não serve a isso está com sérios problemas com o discurso neoliberal. Vai ser criticado. E os neoliberais, eles usam, para nos criticar, no geral, o discurso de que não somos eficientes. Isso é bem interessante também, né? Faz até a gente começar a pensar no que seria, de fato, eficiência, né? Porque, às vezes, gente, o que se considera como eficiente não tem nada a ver com o que a gente faz, né? Quem cria o conceito de eficiência e aplica esse conceito de eficiência às coisas é justamente quem já está dentro dessa lógica neoliberal. Eu já brinquei com vocês em outros momentos sobre isso, né? Minha área é filosofia. Bom, difícil encontrar uma coisa menos eficiente do que filosofia, gente, né? E o pessoal pergunta, inclusive, o seguinte: para que serve? Né? E pergunta também para que isso vai me ser útil. E eu costumo dar 3 respostas básicas, né? Não te serve para coisa alguma, não é útil e não é eficiente, né? Aí a pessoa pensa, então, eu vou largar esse negócio. Eu falo, não, meu amor, larga não. Larga não, porque esses não podem ser os critérios para você se relacionar com a sua vida. Esses são os critérios do projeto neoliberal. Tem um exemplo que eu acho muito legal, porque para a gente sacar isso, a questão não é o mercado contra o Estado, é o mercado querendo dominar tudo. E o Estado pode ou não ser uma das instituições que atrapalha. Mas nos anos 2000, na Bolívia, teve um evento que foi chamado Guerra da Água. Que foi o quê? Uma empresa foi privatizar grandes reservatórios de água que estão no território indígena. E o Estado, obviamente, forneceu
tudo que fosse necessário e possível. Então, promulgou a lei, usou o aparato policial para cercar o território, mandou exército, garantiu tudo, vendemos, tá de boa. E o negócio é esse, é gerar riqueza, ser eficiente e tal. Alguém estava sentindo falta de água na Bolívia, naquele território? Não. E outros? Também não. A grande questão era você engarrafar água para vender para fora e fazer capital. E a água de lá? Não ia mais servir à comunidade. Então o pessoal resolveu fazer uma resistência, montar umas barreiras lá, falou, ninguém vai tocar na nossa água. Então o exército boliviano foi contra as comunidades que estavam lá, porque o exército boliviano estava a favor de um programa neoliberal, mercantilizar aquela água. E quem estava impedindo isso acontecer? A comunidade. Então, aquelas comunidades que se organizaram e defenderam o território estavam defendendo, na verdade, o mínimo, ter água, o básico, inclusive pensar que a água pode ser uma mercadoria. Isso é um grau de insanidade muito grande da gente se acostumar a falar, não, mas é normal, eu compro a garrafa aqui em casa. Mas é doido, né? Então, defende aquele território, o Estado está dentro desse projeto. Então a questão não é a guerra entre mercado e Estado, mas entre tornar tudo mercadoria, tudo geradora de capital ou não. Então é o que a Su acabou de comentar, aquele movimento, aquela instituição, aquele que se colocar contra ou colocar algum limite é um problema. E se torna um problema para o processo todo. E isso vale para outras situações também aqui no nosso território, mas acho que é um exemplo muito emblemático a gente pensar, não é uma questão entre guerra entre mercado e Estado, mas entre qualquer relação que está potencialmente sendo tornada em capital e mercadoria e quem se colocar contra. Acho que Simone e Edson querem falar. Depois da Simone e Edson falar, eu vou contar a história da Guerra da Água no meu estilo, com um lema que eles criaram, tá, Bruninho? Tá, mesmo que tá gravando, dane-se, tá bom? Deixa comigo, vai lá. Fala, Simone. Oi. Na verdade, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta boba, mas eu preciso fazer. Quando a gente fala, né, da questão do Estado, sabe a música do Zeca Pagodinho? Você sabe o que é caviar? Nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar. Eu nunca saí do Brasil. E aí eu queria saber, Suzy, por exemplo, se você se já saiu do Brasil, né? Se já viu pessoalmente algum país de primeiro mundo, né? A questão desses serviços, por exemplo, a escola pública num país de primeiro mundo. Eu queria entender um pouquinho como é essa relação. Assim, eu sei que a gente precisa puxar para nós, né? América Latina, quem é o nosso povo, quem é a nossa realidade. Mas quando eu ouço falar, né? Tenho conhecidos que moram fora, mas que falam assim: ah, mas lá a gente paga os tributos, né? Ai, gente, tá me fugindo as palavras. Os impostos. Impostos, enfim, mas o hospital funciona. Eu queria entender um pouquinho como é que é essa relação. Como é isso, assim? Se você conseguir. Não, é uma excelente pergunta, Simone. Aliás, não é nada boba e vocês não têm que se preocupar com isso. E ela não é nada boba. E quando as perguntas são bobas, elas precisam ser feitas também, mas essa não é nada boba. Simone, o projeto neoliberal, ele alcança nas últimas décadas todos os territórios ocidentais de alguma forma, mas, porém, contudo, todavia, quando ele é aplicado em territórios periféricos, ele tem um impacto, e quando ele é aplicado em outros territórios, ele tem outro impacto, certo? Então, isso é um ponto muito importante. Então, por exemplo, quando você pensa no caso da França, por exemplo, né? Já fui para fora várias vezes e, enfim, acompanhei já de perto algumas dessas experiências. Você tem uma escola pública de qualidade, né? Como é que funciona isso, então? Ah, isso é porque o francês valoriza a educação e a gente não? Não, na verdade, o que você tem é que você tem formas distintas de impacto e implementação deste projeto naquele lugar. E também, como o Bruno falou, o neoliberalismo, ele é um projeto de transformar tudo em mercadoria. Mas a partir do momento que você está num determinado país
em que você tem, você pegar, por exemplo, países europeus que tiveram uma trajetória muito diferente do que teve o Brasil, ou do que teve, sei lá, o Chile, você pode até implementar isso em alguns setores, mas não necessariamente você vai implementar em todos. Então, existe essa diferença, mas é muito circunstancial em função da própria maneira como esse país lida com os processos econômicos. Pega, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. A universidade é privada e, no geral, caríssima, né? Não é à toa que a gente vê em muitos filmes, né? As famílias passam a vida, né? Guardando dinheiro para que o seu filho estude em Harvard, em Stanford, enfim, né? Então, assim, há essa diferença, Simone, porque tem alguns territórios que eles são laboratórios do horror do capitalismo, e que o Estado, ele ficou completamente a serviço. E aí, esse exemplo que o Bruno dá sobre a Bolívia é bem interessante, porque, assim, o Estado ele pode simplesmente se colocar a serviço para a implementação, completamente a serviço, ou não, né? Olha, em tal setor, vá lá, sei lá, segurança, por exemplo. Mas educação, não, né? E o educação não é relativamente comum, Simone, porque tem muitos estados, né? E aí não é só fora na Europa, fora em outros lugares também, que sabem o quanto, né, essa relação que é criada, né, do Estado com a sociedade é fundamental para a formação da sociedade. Então, assim, há muitas diferenças, sim, e por isso que hoje, inclusive, a gente fala capitalismo neoliberal. Nem todo capitalismo é necessariamente neoliberal em todos os sentidos. Por isso que a gente adjetiva. É que no caso brasileiro a coisa de fato é puxada, né? Ou seja, a gente, e em muitos países da América Latina também, tem várias coisas aí que aconteceram ao longo da história, inclusive de processos que têm a ver com a nossa próxima parte da aula, de continuarem nos considerando como colônia. Durante muito tempo, Simone, privatizar a educação foi condição para o Brasil conseguir empréstimo. Certo? Negócio fechado na hora de pedir um empréstimo para o, sei lá, Fundo Monetário Internacional. Você não conseguia se você não privatizasse determinados setores. Um país que não precisa necessariamente de um empréstimo não está nessa condição. Então, assim, tem muita coisa que levou a gente nesse ponto, mas a sua pergunta é muito boa e tem de fato muitas diferenças. Vou passar a palavra para o Edson, Bruninho, depois se você quiser complementar a resposta, fala, querido. Acho que é um pouco mais uma curiosidade, que sempre quando, por exemplo, nos debates lá em torno da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, né, que começou lá com o governo Temer, depois do golpe, daí você vê lá no Jornal Nacional, por exemplo, sempre um economista defendendo as reformas com o discurso de que vai gerar mais emprego, que a gente viu que era só o engodo mesmo, né, uma falácia. Daí, quando eu vejo esse discurso, eu fico pensando, se esse tipo de discurso, ele está embasado em alguma teoria, em alguma análise da realidade, porque quando a gente vai nas ciências humanas, na história, nas ciências sociais, a gente tem que analisar a realidade, né, a realidade histórica e tal. E daí eu fico pensando assim, né, se é só um discurso ideológico mesmo, que é uma crença, mais uma crença do que, sei lá, estão se baseando em quê? Quando dizem que desmontar os direitos, acabar com os direitos trabalhistas gera mais emprego. Você diz desses que falam agora ou de quem criou, Edson? De quem criou, ou qualquer um que defenda, né, o neoliberalismo enquanto solução. Então, Edson, mas acho que há diferença, assim, porque, assim, eu aprendi muito com um dos professores que eu mais admiro, que é um grande marxista, que às vezes você está enganando e às vezes você está enganado, entendeu? E você distinguir quem está enganando, quem está te enganando e quem está enganado é uma estratégia boa para lidar
no mundo, né? Para você saber com quem que você está se relacionando. E eu diria para você com tranquilidade assim, Edson, a proposta inicial, ela é pura má-fé. Assim, não tem nenhum tipo de investigação empírica ou de avaliação histórica de que o enfraquecimento do Estado, dos sindicatos ou dos direitos trabalhistas levaria a mais emprego. Isso é puro engodo. Inclusive, Edson, no meio desse grupo, né, dessas figuras maravilhosas que inventaram esse negócio, tem filósofos, né, que estão lá nos seus gabinetes criando ficções, né, sobre o mundo, certo? Então, a coisa é mais ou menos nesse nível. Quando você me pergunta de agora, né, tem umas figuras assim, você liga a CBN lá, você está escutando, né? Tem um lá, não vou ficar nomeando aqui, né, para não ser indelicada, mas tem um que de vez em quando eu dou azar de escutar, que me enlouquece, né? Trabalha numa grande instituição paulistana que forma, né, os maiores economistas neoliberais, né, do Brasil hoje. Tem hora que eu fico na dúvida, Edson, assim, se é má fé pura ou se a pessoa realmente está enganada. Porque, assim, para uma pessoa que já está há 30 anos escutando isso, né, porque, assim, Edson, aí eu vou usar aqui um pouco do Gessé. Ouvir essas coisas no café da manhã, da boca do seu pai, da sua mãe, quando você está no farol do semáforo, né? Você criança no banco de trás, papai falando isso no banco da frente, isso é muito forte. Então, eu tendo a achar que nem todo mundo hoje que defende realmente tem noção do que está falando, mas certamente tem uma boa leva aí de gente que simplesmente é perverso mesmo, né? E concorda com esse estado de coisas. Mas eu tenho minhas dúvidas, gente. Assim, não sei se eu ainda tenho alguma crença no ser humano, Edson, para achar. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que quem elaborou o projeto é pura má-fé epistemológica, política, econômica, porque não tem dados. Isso é impossível. Não tem, né? Inclusive, quando vai se implantar o neoliberalismo no Chile, as figuras, algumas delas, vão em loco acompanhar, né? Então, assim, eu acho que a gente tem coisas muito, muito entre a perversidade e esse grupo aí inconsciente, e convenhamos, gente, dá na mesma, né? Não importa muito o motivo pelo qual você esteja defendendo, o impacto na vida das pessoas é o mesmo. Não sei se vocês ouviram essa semana, semana passada, o Paulo Guedes, mais uma vez, com as suas, né, pérolas, dizer qual é o problema de aumentar a conta de luz, né? Não tem problema nenhum a energia ficar mais cara, né? Então, assim, tem horas que a gente escuta essas coisas, você realmente para pensar e fala assim, talvez ele não viva mesmo nesse país, né? Ele não deve saber o quanto custa a conta de luz, o que é bem provável, certo? É bem provável que ele não saiba quanto custa a conta de luz na casa dele, muito provável, né? E se vocês forem fazer observar a trajetória dele, a que escola ele pertenceu, é o que tem de mais rasteiro dentro do neoliberalismo. Ou seja, dentro do que foi criado teoricamente do neoliberalismo, ele está no limite daquilo que é mais simplista e aí que não tem mesmo nenhum tipo de fundamento. Mas fala, Bruninho, o que você acha? Eu vou tentar emendar as duas questões numa só. Mas, Edson, cara, tem um lance da hora que, assim, o que eles fazem está baseado na realidade? Podemos dizer que sim. Vou assumir que sim por um minuto. Porque qual que é o grande lance de uma ideologia? É quando ela não parece, ou não se expressa ideológica tão fortemente. Eu gosto muito da definição de um autor que eu trabalho, que ele fala assim, ele mostra que, né, dentro da teoria marxista, a ideologia não é uma mentira, uma fantasia. Ela é uma falsa consciência da realidade. Mas é consciência da realidade porque ela pega algum aspecto da realidade. Então, quando você olha para a realidade, você vê mercadorias, produtos sendo trocados. Você vê que quando o preço de alguma coisa sobe, as pessoas não compram aquilo lá e vão buscar um segundo. Então você começa a ver, não, a troca de preços aqui. O que define se você vai comprar ou não um produto é a relação entre oferta e demanda.
Isso é um aspecto da realidade, mas não é o determinante, não é o fundamental, nem como as coisas funcionam. Aí você pega esse aspecto e cria uma teoria que explica o mundo a partir desse aspecto. E aí fica com cara de ciência. Tem metodologia, tem explicação, tem gráfico, tem número, tem aquele escambau todo lá. São várias operações. Então, o cara que vai fazer essa análise de que vai valer a pena porque vai gerar emprego, ele tem sua metodologia e vai demonstrar. Ele vai falar, olha, vale a pena porque a gente vai desonerar vai aliviar as contas do Estado. E isso atrai investidores, porque você passa segurança para o investidor. E o investidor ele trabalha baseado em segurança. Aquele investimento vai ser mais seguro porque eu sei que eu vou receber. Então, se o Estado está começando a ter menos despesa, ele tem mais recursos, se eu comprar, eu investir nele, comprar suas ações, investir no território e tal, eu estou mais seguro. Então, essa é a ideia do cara. Eu falo, e se o investidor vem atrás, vai ter emprego, porque vai criar, teoricamente, uma empresa, que vai algum serviço, que vai ter que contratar gente, e aí as pessoas vão começar a trabalhar, vão se empregar nisso, e aí vão conseguir seu recurso, e esse recurso vai girar a economia. Pronto, o cara está dando uma puta explicação que só esqueceu de um detalhe, de um detalhezinho. Que garantia você tem de que vai ter investidor? Ele vai investir em quê? Isso que ele vai investir é produtivo? As pessoas que vão trabalhar nesse lugar vão conseguir trabalhar por quanto tempo e vão ter qualidade de vida depois? Ou R$400 vai dar para fazer de tudo, operar milagre? Essas coisas todas, entendeu? Ou, por exemplo, a canalice que o Paulo Guedes falou também, acho que em 2019. O problema é que pobre não guarda dinheiro. Quando ele tem dinheiro, ele gasta. Ele falou isso. Ele falou, lógico, porque eu preciso comer, cacete. Ele falou, então, tá gastando dinheiro para comer, se tivesse guardado. Saca? Essa é o cálculo. Tem a metodologia, tem um jeito de aparecer. Tem. É ridículo, é canalha. Mas tem esse lance, tá ligado? Então, tem uma falsa ciência, ou tem uma ciência que se passa por ideológica que justifica todo esse processo. Tem trocentas explicações. Mas é interessante, né, Bruno, que parece só uma elaboração racional, né? Porque assim, até hoje no Brasil a gente escuta assim, olha, se você não diminuir os encargos do dono da empresa, ele não vai poder gerar mais emprego. Gente, quantas vezes vocês já escutaram isso? Né? Uma por dia. A pessoa gasta dinheiro com o trabalhador, então precisa desonerar a folha de pagamento. Você tem, quem te emprega tem que pagar menos, né? Porque aí, se ele paga, isso é um dado da realidade. Então, o empresário vai lá e paga um valor porque ele está numa relação de produção e está te empregando. Isso é um dado da realidade. Não vou avaliar se é muito, se é pouco, se não importa. Tá? Ele está lá pagando, ok. Ele paga um percentual sobre o seu salário, não é isso? Ele paga isso todo mês, ok. Aí você vem com a segunda frase, que é o seguinte: se ele pagar menos, ele vai gerar mais emprego. Pronto, acabou de sair da realidade. Isso é especulação, gente. Na filosofia a gente chama isso de metafísica. Você já está falando do mundo que você não existe. Quem disse que se eu tenho um trabalhador que trabalha para mim na minha microempresa, e hoje eu pago para ele R$2.000 por mês e pago, sei lá, 400 de imposto. Aí, a partir de agora, veio um governo neoliberal e disse que eu posso pagar R$100 só, pelo fato de eu ter um trabalhador. Quem disse que eu vou contratar outra pessoa? Quem disse que você não vai enfiar isso no bolso? No bolso? Quem foi que falou, gente? Vocês entendem? É como se o empresário ele tivesse em função da geração de trabalho. Ele não está em função da geração de trabalho. A função dele é outra. Então, assim, a armadilha começa aí. Então, isso que o Bruno traz é interessante, quer dizer, toda vez que você tem uma ideologia, alguma experiência, alguma aparência tem que ter, lógico, né? A pessoa não é uma psicótica, mas, assim, demora pouco para entrar na psicose, né? Tipo, no geral, 2 minutos ela já tá falando de uma coisa que não tem sentido. E a loucura é que, assim, por exemplo, se a gente for aqui, né, mandar nos nossos territórios, o setor que mais emprega é do pequeno e médio empresário no país. Praticamente 70% acho que 70% dos empregos que estão disponíveis é pequeno e médio empresário. E o pequeno e médio empresário não é o cara que é rico, que tá no 1%. Não, é classe média baixa ou o maluco é autônomo. E essa galera pena muito para pagar os encargos que tem que dar, e quando tem algum funcionário também pena muito para pagar. E o cara que é ricão mesmo, que tem não paga nada de imposto, e nem paga mesmo, e se tiver imposto ele não vai pagar.
E muitas vezes, se tiver menos imposto, vai comprar uma máquina, vai comprar um equipamento que vai tirar emprego até. Então, não tem nenhum sentido. Né? Vai usar a isenção de imposto, porque vai dizer, eu dou um tanto para o Estado, para uma organização social, e o Estado me desonera, não me obriga a pagar um imposto. Não importa. O cara que é muito rico está de boa. Só que quando você fala isso para uma grande massa de trabalhadores, trabalhadoras, de pequenos e médios empresários, que também é a galera que está tudo lascada, e fala, olha, você tem que pagar muito. O problema é que você paga muito imposto. Aqui a gente paga muito imposto nesse país. Eu falo, é verdade. Porque na folha salarial, na folha dele, realmente pesa. E ele fala, pô, tô me lascando aqui. E aí isso encobre tudo que rola por trás, como é o processo produtivo, como é a divisão social do trabalho, quem realmente está enriquecendo no processo, quem usa do seu serviço, você na verdade é só qualquer um que pode fechar ou abrir empresa amanhã, depois de amanhã, continua lascado. Então, tem um dado que é uma experiência dessa realidade. Ou a gente mesmo, pô, o valor tá alto das coisas, olha ver o preço do imposto que você paga. Pô, paga um imposto pesado. É verdade. Não é mentira. Agora, o problema não é o imposto, porque se tirar o imposto, você continua lascado. As coisas continuarão caras, só vai mudar, não tem imposto e alguém vai ganhar dinheiro em cima desse valor, entendeu? O grande lance é a gente conseguir, por isso que todo aquele esforço que a gente fez de discutir o processo produtivo, entender como o sistema funciona, você não consegue aceitar que é um movimento técnico que vai fazer melhorar as coisas. Não é tipo, tirou o imposto ou privatizou o setor e pronto. Não, é só essa reforminha aqui pronto, já gerou emprego amanhã. Não é, porque o problema é muito mais amplo. Então isso escapa da gente aceitar qualquer discurso dentro dessa capa neoliberal. Mas ela vem com uma ideologia muito forte porque ela parece ser científica. Ela pega um dado da realidade, o Estado não está dando conta, especialmente no nosso país, de solucionar um monte de problema, e a gente já tem raiva dele mesmo, fazer o quê? Ao mesmo tempo, ele oferta um monte de coisa que, se não fosse, a gente não estaria sobrevivendo no nosso país, mas então você tem essa dinâmica constante. Tem tantos problemas de conflitos que uma ideologia pega um aspecto e encobre todos eles. E aí a gente fala, é só privatizar, é só diminuir os encargos, é só tirar o que está me atrapalhando, entendeu? Então, não é, eu concordo com a Suzy, é má fé em quem cria, mas é ilusão de quem vem depois, vamos dizer assim. Posso ler duas citações, bem rapidinho. Uma é de um dos fundadores dessa desgraça, que é o Mises. E o Mises, ele disse assim, né? A pior de todas as ilusões é a ideia de que a natureza conferiu a cada indivíduo certos direitos só pelo fato de terem nascido. Com essa frase, ele simplesmente nega que nós temos coisas que não podem ser tocadas, por exemplo, direito a ter vida, direito a você ter escola, direito a você ter água, direito a você ter comida. E não, como assim? Só porque você nasceu, você acha que tem direito a essas coisas? Isso tem que ser merecido. Aí, isso é pura má fé, pura sacanagem. Não tem nenhuma ideologia, não tem nenhuma ciência, não tem nada. O cara porque você nasceu, você acha que você merece isso, entendeu? Quer dizer, ele deve ter nascido já trabalhando, né? Tipo, ele saiu da barriga da mãe, ninguém foi lá amamentar ele. Ele já sozinho já se dava leite, já se banhava e tal. E outra da Thatcher. E a Margaret Thatcher disse assim, que a economia não é um método. A economia é um método, mas o objetivo é transformar almas e corações. E é muito forte isso. A economia é um método, mas o objetivo é outro. Por quê? Porque quando você conquista essa dinâmica, a gente aceita esse processo, fica mais fácil, entendeu? Então, é muito louco, porque a Thatcher não é nenhuma filósofa nem nada, bem ao contrário, né? Ela era foi a primeira ministra na Inglaterra e ela já entrou nessa barca. A economia é um meio de fazer valer esse rolê. Deixa, antes da gente entrar na colonialidade, a gente vai emendando com o neoliberalismo para ajudar aí a montar a definição. Deixa eu só contar rapidinho para vocês, né? Essa história da Guerra da Água, depois a gente pode até mandar um vídeo para vocês, que é bem bacana, assim, sobre essa história. Foi em 1999, né, que começou o movimento em Cochabamba de privatizar a água. E aí a ideia era, vamos privatizar a água da cidade, uma das maiores cidades, né, da Bolívia e tal. E aí a maior parte naquela época usava poço artesiano e tal, e resolveram privatizar, e aí ganhou um consórcio de fora, né? É interessante que o consórcio era de fora, né? Majoritariamente dos Estados Unidos, da cidade de São Francisco, mas eles deram nome para o consórcio de Águas del Tunari, ou seja, para parecer que quem ia privatizar a água, na verdade, era alguém de lá mesmo, porque tem isso que o neoliberalismo também faz, né, gente? Privatiza e, no geral, é alguém de fora, né? Como aconteceu com tantas das nossas
O que não era empresa virou empresa, quando virou empresa de alguém, né, com capital estrangeiro. Quando a população não resistiu logo de cara, né? Logo que começou o processo de privatização, fizeram lá as reestruturações, e aí, quando chegou a primeira conta de água, que o negócio começou a pegar. Porque quando chegou a primeira conta de água, o valor veio tão alto que a população de Cochabamba não conseguiu pagar a conta de água. Então, assim, era um valor que, na época, equivalia ao que seria $100. É difícil saber hoje quanto seria, porque o nosso dólar, né, o dólar está, né, alto, mas já era um valor exorbitante. Impossível da população, da maior parte da população de Cochabamba pagar. E aí, as contas não foram pagas. No que elas não foram pagas, passado mais alguns dias, começaram a cortar a água, né? Aí as pessoas, sem água nas casas, voltaram aos poços artesianos, que era onde eles já pegavam água antes, né? Só que aí o que acontece? A empresa começou a pressionar o Estado, dizendo, mas a gente vem aqui e investe para fazer uma melhoria no sistema de serviço de água, e agora, que agora é um serviço, né? E aí agora o pessoal vai pegar água da natureza, né? Dos poços artesianos? Não tem sentido nenhum, né? Criaram uma lei que a população não podia pegar a água dos poços artesianos. Tinha que comprar um medidor, certo? Cada um tinha que ter um medidor para saber quanto de água que ia tirar de lá para pagar por aquela água. E aí as pessoas também não conseguiam pagar essa quantidade de água e ficaram sem a água, inclusive, dos poços. Aí as pessoas pegaram os seus baldes. Isso é história real, gente. Eu não estou contando, né, algo que não aconteceu. Essa história é real. Pegaram os seus baldes, saíram às ruas com os baldes. Tem muitas imagens disso disponíveis na internet, para esperar chover. Esperar chover para poder tomar banho, né? Fazer o arroz e lavar as mãos e etc e tal. E aí, o Estado botou a polícia em cima do pessoal para não permitir que eles pegassem água da chuva. Então, tem até um filme que foi feito depois que chama Também a Chuva. Ou seja, até a chuva foi privatizada. A guerra começa aí, porque também aí tá difícil, né? E o lema era: a água é nossa, caralho. Esse era o lema. Se vocês olharem as manifestações da Guerra da Água, né, que virou literalmente a guerra, eles estão com as faixas na rua, né? A água não é commodities e a água é nossa, caralho, naturalmente, em espanhol. É isso, gente. A história, assim, inacreditável. Esse foi a primeira grande história, né, vinculada ao neoliberalismo no século, né, no início aí do nosso século, né, 1999, 2000. E se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar uma infinidade de coisas sobre isso. A população expulsou a empresa, tá, gente? Eles botam os caras para correr e fim da história. Inclusive, depois, o próprio Evo Morales surge desses movimentos, né? Então, tem muita história, né, em torno disso. É bem interessante. Gente, deixa eu falar um pouquinho para vocês, eu e o Bruno, sobre esse conceito, né, que eu falei para vocês no começo da aula, que aparece lá também no nosso programa como um conceito importante para a gente pensar, conhecer e estudar. Tem uma série de autores e de autoras que a gente hoje chama de pensadores e pensadoras que estão dentro de um programa ou de um pensamento decolonial. Esse nome ele é dado agora nos últimos anos, né, já, enfim, há algum tempo, mas nem sempre foi assim, né, já há muito tempo a gente vem estudando autores latino-americanos que tinham uma perspectiva de pensar a política, a economia, a educação, a própria sociedade como um todo, o conhecimento, entendendo que as marcas da colônia ainda estão entre nós de muitas maneiras, né? Ao se denominar, né, hoje em dia como pensamento decolonial, você tem justamente, então, um grupo de pessoas que fala: nós precisamos superar isso, nós precisamos olhar isso de uma outra perspectiva, desde o nosso território e olhar as coisas de uma outra perspectiva. Esse termo colonialidade, gente, ele é um conceito muito interessante, porque, assim,
E aí eu sempre gosto de começar a explicar o conceito por uma filósofa que usa uma fórmula parecida para explicar outro conceito, acho que ajuda a entender bem essa noção. A Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, quando ela estuda, um dos grandes objetos dela de estudo é o nazismo, o totalitarismo e a violência política, né? E quando ela começou a estudar as entranhas, né, desse movimento, ela chegou à conclusão que por mais que você destruísse o totalitarismo como forma efetiva de governo, você não necessariamente acabaria com as soluções totalitárias dentro da sociedade. Então, vários livros dela nos alertam para isso. Tipo, fique esperto, entendeu? Porque, assim, pode até se dizer que acabou o geralzão da coisa, né? Então, assim, não temos mais a figura ABC no poder, as estruturas, né, concretas não são mais essas, logo, o regime oficialmente não é mais um totalitarismo, não é um nazismo, tudo bem. Mas ela diz o seguinte, mas as soluções totalitárias estão no meio da sociedade. Já te passo a palavra, Simone, se você quiser falar. No entanto, a gente esquece dessas coisas, gente. A gente tem meio que um hábito de achar que, por exemplo, Brasil foi colônia. Depois, ele promoveu a sua independência. Nós não somos mais colônia. Então, ponto final, né? Pois é, gente. Cada vez mais, nas últimas décadas, vários pensadores e pensadoras, e isso deu uma mudança muito importante, né, na maneira como a gente lida com o conhecimento sobre a sociedade, começaram a defender o seguinte, não mudou tanto assim. Porque, na verdade, você pode até ter acabado com a forma, né, do colonialismo ali oficial, certo? Ou seja, oficialmente, nós não somos colônia de ninguém, num papel, né, formalmente. Mas será que não somos mesmo, né? E aí esses pensadores, eles começam a avaliar o que não mudou. O que existe na nossa sociedade ainda que é exatamente como era na colônia, ou seja, com relações coloniais. Quais relações coloniais permanecem, né? E aí cria-se esse conceito. A colonialidade, que pode ser colonialidade do poder, pode ser colonialidade do saber, tem várias colonialidades. Ela é a permanência das relações coloniais em um espaço que foi colonizado. Agora, gente, é interessante, assim, né? Não é só uma sobra. É mais que isso, né? Hoje mesmo de tarde, estava dando uma aula e falei para o pessoal, né? Como que era a situação das mulheres negras no Brasil colônia, quando elas não estavam trabalhando nas lavouras? Então, vamos pensar o seguinte, eu quero a pergunta real, quero ver dentre vocês quem que me responde. Todos vocês já viram essa imagem em vários lugares, não vai ser difícil vocês lembrarem dessa imagem. Tem uma mulher negra, ela é escravizada, ela está numa fazenda, certo? Mas a função dela nessa fazenda não é estar na lavoura ou na produção. Não é isso que ela faz lá. Bom, naturalmente que ela está fazendo alguma outra coisa, certo? Ela não vai estar sem fazer nada, porque isso, né? Se ela foi escravizada. Qual que era o trabalho, no caso dessas mulheres, se elas não estão trabalhando diretamente na lavoura junto com os outros? O que ela faz? Qual que é a posição que ela ocupa? Leva água, o que mais? Que tipo de serviço que ela presta para essa estruturazinha, para esse lugar? Vamos pensar. Vamos pensar que ela não... já está aparecendo aí. Já está começando a aparecer, Simone. Mãe de leite. Então, cuida, né? Mãe de leite automaticamente tem ali um cuidado com as crianças, não é isso? Ela cuida das crianças, né?
E apareceu mais uma, a Rita colocou aqui, cozinhava. Bom, cozinhava, então onde é que ela trabalha? Ela trabalha na casa, não é isso? Na casa grande. Mas aí, Rita, eu estou falando período ainda na escravidão, então ela não tinha como vender nada, né? Escravidão, escravidão. Ela está dentro da fazenda, ela é escravizada, ela está lá dentro. Se ela não está com os outros na produção, na lavoura, ela está trabalhando dentro da casa como empregada doméstica. Não é assim que a gente chama? Né? Esse é o lugar. E aí, isso, né? Diretão, né? Cuida das crianças, limpa essa casa, não é isso? Cozinha para todo mundo, lava toda a roupa e outras cositas mais, né, Guilmar? Mas no Recôncavo Baiano, tinha algumas que vendiam as cocadas das patroas, das donas. Ainda vendia para elas ganhar dinheiro, é verdade, Rita. Fazia Eram o serviço para levar o dinheiro, de ganho, né? É que Exatamente. Escravos de ganho. Na Isso. cidade tinha esse tipo de trabalho. Para o patrão, tá certo. Não para ela, né? Entendi. Isso. Certamente. Aliás, né, gente, essa relação parece que também não mudou, né? Com tantas pessoas que a gente vê vendendo coisas, e que não é para si, né? Tem que entregar depois no final do dia para uma outra pessoa, né? Como a gente vê nas ruas, né? Ainda até hoje. Então, beleza. É isso, né, gente? E ainda as meninas estão acrescentando aqui que ainda serviam, né, aos senhores, né, numa relação de ser estuprada, de ser violentada, de ser escrava sexual e tudo mais. Ok. Isso é uma marca desse Brasil colônia. Ou seja, se você pegar o geralzão, você tem esse desenho, né? Ok, acabou a colônia, né? Acabou a independência, né? Bababá, bababá, mudou a relação e isso permanece. Aí você pensa, o que você tinha também? Você tinha o aprisionamento, a violência, o açoite, a segregação também não mudou, né? Nosso território é todo marcado, né? Pela segregação, pela violência, pela... Quando você começa a olhar o espaço da sociedade e ver como ela funciona, quais são as relações que nós temos até hoje, a gente vai começando a perceber o que o Aníbal Quijano e tantos outros pensadores foram chamando de colonialidade. Pegando um pouco as coisas que o Bruno estava falando. E das relações econômicas? Lembra quando, numa das aulas que o Bruno estava falando sobre o capitalismo dependente, a gente... Desculpa, gente. A gente estava falando, por exemplo, sobre como muitas vezes não interessa fazer determinadas coisas aqui. Não interessa. É muito mais fácil você produzir alguma coisa para exportar, só para isso. A função é essa, né? Gente, que é a característica mais forte, né, da economia colonial do que essa? A economia colonial é isso, né? Você produz na colônia para poder mandar a sua produção, né, para o país que te coloniza. Essa é a relação. E aí você vai ter muitas vezes uma produção de um item, de 2 itens, que não necessariamente, aliás, na maioria das vezes, não é o que você precisa, né? Tá a gente aí produzindo soja, produzindo soja, produzindo soja, produzindo soja e, né, dentre outras coisas. Gente, dá para passar a noite aqui levantando semelhanças ou situações que são iguais, exatamente iguais, e que perpassam coisas que são objetivas, subjetivas, simbólicas em todas essas relações. Quando a gente começou a olhar a sociedade a partir dessa perspectiva, a gente começou a ver as coisas de uma outra maneira. Mesmo o que é o capitalismo nesse lugar. Mesmo o que é o neoliberalismo nesse lugar. Porque aí é um pouco daquela coisa, né? Eu vou olhar esses conceitos a partir desse território colonizado. Como que as coisas se dão dentro desse território. Gente, hoje, se você olhar a pandemia
sem uma perspectiva da colonialidade, você vê uma coisa. Se você olhar a pandemia na perspectiva da colonialidade, você vê outra. Você consegue ver, por exemplo, quem que morre mais. E onde é que se morre mais? Em que lugar que você morre mais? Vocês entendem? Então, isso é um conceito muito importante, assim, para a gente conseguir entender um pouco essas relações e, de alguma maneira, até quando estiver falando das coisas, falar, tá, mas espera aí, é assim, mas é assim dentro de um país que foi colonizado. E isso faz muita diferença. E só para fechar essa elaboração, e aí já passo para o Bruno, para vocês, essa discussão do pensamento decolonial, ela trouxe uma coisa muito bacana, assim, para a gente conseguir estudar nos últimos tempos. Outros países que foram colonizados, às vezes até com características diferentes da nossa, de outros, né, outras características, culturalmente até diferentes, a gente começou a perceber que forma um bloco que opera mais ou menos do mesmo jeito em alguns aspectos. Então, hoje, por exemplo, se fala em sul global. São países, às vezes não precisa nem ser o país inteiro, às vezes pode ser um pedaço de um país, né? um território dentro de um país, que de alguma maneira passou por esses processos e não saiu disso, né? E que você consegue identificar a situação que esses povos vivem a partir do fato de que eles foram colonizados, né? De uma dada maneira, ou seja, com essas mesmas semelhanças, com essas características. Então, assim, gente, ajuda bastante também a mexer um pouco nisso. Lá nos textos que a gente indicou para vocês, a gente colocou um texto mesmo do Aníbal Quijano, que é esse pensador peruano, mas tem vários pensadores e pensadoras, e hoje a gente tem feminismo decolonial, educação em perspectiva decolonial, economia política em perspectiva decolonial, epistemologia decolonial, tem tudo decolonial. Justamente porque a gente está começando, né, nos últimos anos, a olhar as coisas a partir dessa perspectiva, e isso tem ajudado bastante também. Bruninho, quer acrescentar? E o pessoal também, se tiver dúvidas. Uma coisa só que é legal ver o que fez o Aníbal Quijano, uma das coisas que fez o Aníbal Quijano manter essa ideia de, depois que acabou a colonização como sintoma de dominação, o que se manteve e dá o nome de colonialidade? Ele foi olhar assim, ele tinha peruano de tradição indígena também, parte da formação dele, parte menor, mas parte da formação dele. Ele falou, deixa eu procurar onde estão os descendentes das pessoas que foram libertadas na minha terra. Aí foi atrás. Então, onde estão os descendentes dos indígenas? Periferia da cidade, quais as funções que eles estão executando? Exatamente esse processo que as pessoas começaram a desenvolver a partir da nossa situação de escravidão. Então, a gente procurar... Isso tem esse caráter negativo de você ver esse processo, mas tem junto dele um caráter bacana, que é buscar as nossas raízes. Onde estão os pais e as mães? Onde estão... De onde vieram, onde são os filhos e as filhas desses pais e mães que foram, entre aspas, libertados. E aí a gente vê essas dinâmicas. Então, acho que é só isso que acho que é da hora de perceber. E, gente, tem uma coisa importante, assim, até para mudar um pouco o rumo da conversa, uma educação colonial, gente, ela é muito prejudicial, assim. E a gente tem uma educação muito colonial. A gente aprendeu a valorizar o que é de fora, mesmo sem saber como é. A gente tem uma relação de idealização, né, com aquilo que está nos Estados Unidos, na Europa. Isso é fruto de um processo colonial. A gente tende a se sentir mais engrandecido ao saber determinadas coisas que pertencem à cultura europeia do que ligado, né, à nossa própria cultura. E eu não estou, gente, com isso dizendo que a gente não deva aprender o máximo de coisas possíveis de todas as culturas, porque isso só engrandece a nossa existência. Estou falando de autoestima mesmo, entendeu? Já brinquei com vocês um pouco sobre isso, né? Se eu chegar aqui e falar assim, olha, eu fiz o meu doutorado na Venezuela, ou se eu falar, eu fiz o meu doutorado em Harvard, né? A pessoa fala, uau, ela fez doutorado em Harvard, né? Ou na Venezuela, não, o que essa maluca vai fazer doutorado na Venezuela, né? Isso é um estereótipozão, não estou dizendo que a gente aqui pensa assim, mas é um estereótipozão do Brasil, né? A ideia de que você, ao
estar fora do país, você automaticamente já é melhor. E o Gessé discute muito isso em alguns textos dele, de que essa percepção de colônia, né, essa baixa autoestima, ele fala complexo de vira-lata, né, faz, por exemplo, com que a gente acha que o outro lá, o europeu, sabe fazer política, né? A gente não sabe, né? Eles são impessoais, né? Eles conseguem eles conseguem, são racionais, né? São impessoais, ou seja, conseguem fazer as coisas pensando de maneira mais nas instituições, não nos interesses privados, né? E nós não. Então, assim, essas cisões todas, né, em que você enaltece o outro de fora e se desqualifica, é o discurso do colonizador internalizado, né? Um dos autores mais fortes, né, desse grupo todo, que eu diria que a obra dele é bem mais que a obra, né, são uns bons tapas na cara, assim, um chute no estômago, é o Frantz Fanon. O Fanon é um autor que ele pega na veia, né, de dizer, gente, dá uma olhada no que é isso aí, né, no tipo de discurso que a gente foi internalizando ao longo da nossa vida, né, essa relação o tempo todo de querer o reconhecimento deste outro que eu considero melhor do que eu. Isso é uma ideia colonial, né? Ideias coloniais que dizem eu sou mais culta se eu vou ao balé do que se o meu filho vai ao balé, do que se meu filho tá no funk. Isso é muito colonial, entendeu? Porque a gente pensa, o balé é chiquérrimo, entendeu? Então, assim, tudo é colocado nesse crivo, sabe? Entre superior e inferior, e tem a ver com esse. Aí, de novo, né? Com todo esse jogo ideológico fortíssimo, mas o triste é que a gente tem parte da nossa população que internalizou isso. E os currículos, eles são muito coloniais, porque eles ensinam a história da Europa como sendo a história, né? Então, a perspectiva decolonial, ela ajuda também a gente a entender que quando você fala, por exemplo, olha, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, você não está falando da história do mundo, você está falando da história da Europa, certo? Aqui não teve isso dessa forma, e nem metade desses, né, metade, nem dos 4, nem 3, né? E aí no quarto não tem sentido. São divisões que só fazem sentido dentro da perspectiva europeia, né? Mas isso é ensinado para as nossas crianças como se a Grécia, né, fosse o nosso passado, né? Então, história antiga. Então, gregos e romanos. Esse é o seu passado. Não, não mesmo, né? Em casa aqui a gente tem altas discussões sobre isso. Aliás, minha filha dá bastante trabalho para os professores por causa dessas coisas. Fala, Edson. Não, é que você me fez lembrar, a minha formação em História, né? Eu estudei na Unesp de Assis, daí eu lembro de um desses grandes historiadores, assim, que são referência para todo mundo, leitura obrigatória, ele dizendo em tom de piada que a África não tem história, porque, né, as línguas africanas não têm escrita, assim, em tom de chacota, né, e todo mundo rindo e tal. É esse tipo de discurso que a gente sempre ouve, que a África não tem filosofia, né? Eu escuto isso toda semana, Edson. É recorrente isso. E é interessante, né, Edson, que assim, ao dizer não tem história, a primeira vez que a gente escuta e depois que você começa a pensar de forma decolonial, você fica bem bravo, né? Porque assim, você pensa, não tem história, então eles não estão reconhecendo, dando valor. Mas é mais profundo que isso. A própria definição de história é feita a partir do que eles fizeram, né? Inclusive a filosofia é a grande responsável, né, Edson, por essa coisa de tem história e não tem história, né? O Hegel é o responsável por ficar falando essas bobagens e o pessoal repete essas coisas até hoje, né? É uma ideia e ela é criada, mas ela é criada a partir
de uma referência específica. Então, é isso, né? O que é cultura, o que é história, mesma coisa, o que é filosofia, né? Tem uma frase do Ariano Suassuna que eu gosto muito, né? Que perguntam para ele assim, então quer dizer que o teatro surgiu na Grécia? Ele fala, o teatro grego, sim. Adoro essa resposta, entendeu? Que assim, depois que eu escutei essa resposta, eu comecei a dar ela para quando me perguntam se a filosofia nasceu na Grécia, né? O pessoal fala, professora, a filosofia nasceu na Grécia? Eu falo, a filosofia grega, sim. Não tenho a menor dúvida, né? Porque onde é que mais que ela nasceria, né? Senão na Grécia. Agora, é só o que eu tenho para lhe dizer, né? O resto aí, você dá uma melhorada no raciocínio que tá difícil. Então, essa coisa de começo, né? De você privilegiar um determinado modelo, né? E vocês vejam, gente, que tudo aquilo que a gente valoriza, em termos, inclusive, de referencial para a nossa vida, né? Democracia, história, filosofia, tudo tem dono e território, né? E nunca é aqui, né? Nunca é entre nós, né? Então, a gente passa a vida estudando o olhar do colonizador sobre o mundo, né? A gente brinca muito, né, quando vai fazer essas discussões com os alunos, que é como se você estivesse assistindo o filme do cowboy perseguindo o índio, né, para matar o indígena, até o dia que você descobre, você está torcendo para o cowboy até o dia que você descobre que você é o índio, entendeu? Então, aí você fica meio triste, né, de perceber o quanto você foi enganado nesse tempo todo. E tem mais, né, gente? A colonialidade, ela também se entrelaça muito, e aí, lógico, né, nós já costuramos aqui no nosso discurso, vocês já repararam que a questão racial ela é fundamental, né, para entender tudo isso. O racismo é um grande dispositivo mobilizador do mundo colonial. Não há como falar de colonialidade sem você enaltecer o racismo, né? Enfim, tudo que é ligado a ele. É assim que você entende, né, uma sociedade pautada, né, pela colonialidade. Mas, ao mesmo tempo, os estudos decoloniais também ajudaram a gente a entender a presença do patriarcado, quer dizer, da dominação, né, dos homens ou dos machos sobre as mulheres, a relação do machismo em relação às mulheres, na verdade, não só em relação às mulheres, em relação a todo gênero que não seja, né, o masculino. E é interessante que tudo isso vai se cruzando, né, gente, de uma forma muito, muito fácil de você falar, então é isso, né, tem um projeto aí que se articula, né, muito, muito bem. Então, isso ajuda muito a gente entender muitas das coisas que estão acontecendo e o como que às vezes é tão difícil fazer as transformações, porque mesmo que você altere às vezes um aspecto, você não consegue alterar o outro. Então, se o currículo ele é colonial, porque ele traz apenas as ideias que foram produzidas em determinados lugares, eles também só trazem a visão dos homens. E, no geral, eles são brancos e, no geral, eles vêm desses países que são considerados os países que são os donos do mundo. Então, a nossa vida fica bem complicada, né? Porque aí as ideias que estão na nossa cabeça, elas não têm nada a ver com a gente. Elas não nos ajudam a entender o nosso mundo. Aí você escuta, né, Edson, Adriana, Maria Aparecida, o seu vizinho, defender com unhas e dentes as ideias mais colonizadoras do mundo. Porque é só o que ele escutou na escola a vida toda. Né? Então, assim, o processo é muito complexo, né? E a gente tem mudado isso, mas é muita coisa, né? São muitas, muitas imagens, né? E quanto mais cedo essas coisas foram aprendidas, mais difícil desconstruir. E, gente, quando eu falo da escola aqui, aí eu só quero fazer uma ponderação. Principalmente as universidades. A educação básica, gente, ela tem um outro papel, porque ela não tem tanto ela vai ter uma participação importante, né, na formação de conteúdos, mas a escola da educação básica, ela tem muitos outros papéis. Então, nesse sentido, eu puxo a responsabilidade, principalmente para a gente que está nas universidades, que é onde essas ideias se produzem e reproduzem o tempo todo, e, lógico, com reflexos nas outras instâncias da educação, porque aí é onde os professores e as professoras se formam, né? Mas é muito difícil, assim, gente, eu lembro que, assim, eu já comecei a estudar isso há muito tempo,
Mas você passa por uns momentos de muita, como o Edson estava falando, né, de decepção mesmo, né, de escutar aquele que deveria defender a ciência ou aquela que deveria defender a ciência falar absurdos como esse, né, que um povo não existe até que um europeu diga que sim, né, porque no fim das contas é isso, né. Até que um europeu diga que sim. Só para contar um episódio bem rapidinho para vocês, mas que, assim, para mim incomodou muito. Eu estava falando para vocês do Hegel, que é um filósofo alemão. Ele valorizou a revolução do Haiti, dos haitianos. E eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu falei, mas por que esse cara fez isso, né? Eu já fiquei incomodada, assim. Porque, assim, ele não tá nem aí para isso, para haitiano, né? E eu falei, ele é o cara que diz que a África não tem história, né? Que o espírito passou em cima do Peru, explodiu o Peru, que o importante é a Alemanha, a Europa, e por que ele deu atenção, né, para a Revolução dos Haitianos? Alguma coisa tem aí, não é possível, né? E aí comecei a dar uma estudada, uma pesquisada, pô, são negros haitianos, né? Qual é, né? Desse cara. E aí, começando a estudar um pouco, não precisou muito, tá, gente? Foi bem rápido para descobrir qual era o motivo, né? Ele defende, não vou nem entrar na história de que ele está correto, só vou dizer o que ele acreditava, né? Ele defende que a forma como a Revolução dos Haitianos foi feita foi da mesma forma que a Revolução Francesa foi feita. Quando ele achou que o modelo da Revolução foi parecido com a Revolução Francesa, ele elevou os haitianos de posto, gente. Olha que incrível. Então, olha como a cabeça funciona. Tipo assim, o meu mundo serve de referência para todo o resto. E é a partir daí que eu olho, né? Então, é uma coisa bastante complicada, assim. E eu acho que hoje a gente tem muitas formas, né, de acessar esses autores e quebrar isso aos poucos. A gente precisa quebrar. Isso eu acho fundamental, né? A gente precisa produzir conhecimento a partir de outras bases. Repensar o que é economia desde uma perspectiva decolonial, repensar a escola desde uma perspectiva decolonial, repensar a política, a democracia. Como a gente precisa pensar a democracia de uma forma decolonial. Então, isso é uma tarefa. E, gente, hoje nós temos um privilégio, eu sempre falo, sou muito receosa, né, com algumas formas de tecnologia da comunicação, mas hoje a gente tem um privilégio, graças às tecnologias, de ter acesso a esses livros, às traduções, e isso é muito bom, porque, de fato, a gente precisa mesmo. Se nós tivéssemos que comprar esses materiais ou ir atrás, como tinha que ir há 20 anos, há 30 anos, a gente não ia conseguir nunca. Cada um de vocês hoje que olhar lá e falar, quero saber sobre feminismo decolonial, ou quero saber sobre pedagogia decolonial, vai se divertir durante um ano lendo só sobre pedagogia decolonial. Isso é ótimo, né? Isso é uma coisa muito boa. E aí, gente, questões, observações, comentários, dúvidas, inquietações? Bruninho, mais alguma ponderação? Pessoal, mais alguma ponderação? Edson, o que você fez com o professor? Estou curiosa. Você respondeu para ele ou você deixou ele falar sozinho? Vê se o Edson está aí. Tá. Oi. Não, acho que nem não tinha como, né? Porque é o historiador, né? Todo mundo presta reverência até hoje, né? Mas isso me ficou na memória, assim, porque nesse curso que eu fazia tinha um curso de História da África, né? Que é interessante que, por exemplo, quando a gente vai estudar o Egito, que é uma civilização originária negra, eu só fui me deparar com isso na universidade, sabe? E isso me deixou meio assombrado, assim, como é que nos roubam o Egito? E na sorte, né, Edson? Na sorte, né? Ainda, isso. Né? Você ter se deparado, né? Porque na sorte mesmo. Era uma disciplina recém-chegada, tal, nos cursos de história e tal.
Então, daí, né, entra muito naquela questão da Sueli Carneiro, né, de epistemicídio, né, em que o Gessé vai discutindo isso, né, por que o Sérgio Buarque é obrigatório, Gilberto Freire é obrigatório, mas, por exemplo, por que o Clóvis Moura é um autor que quase a gente não vê, né, nos cursos de Abdias ciências sociais, Nascimento. Abdias do Nascimento, né, ou qualquer outro autor ou autora, né? Então, é tudo muito arbitrário, assim, né? É uma formação muito colonizada mesmo. Ela e ontem eu estava brigando com um colega por causa disso, essa coisa porque assim, o pessoal até escuta o Gessé, só para fazer a referência aqui, né, o primeiro livro que o Gessé faz essa crítica contundente a esses grandes intérpretes do Brasil, chama A Tolice da Inteligência Brasileira. O Bruno deve lembrar direitinho quando a gente conheceu o Gessé, né, porque foi desse texto, que a gente falou, gente, eu preciso conhecer esse cara, né, cadê esse moço, né? Porque, assim, a gente sempre falou disso na filosofia, né? A tolice, né? Da inteligência, é isso, né? A inteligência pode ser tola. Quando a gente teve acesso a esse livro, A Tolice da Inteligência Brasileira, ele vai justamente questionar esses intérpretes aí dos anos 30, principalmente, mas, né? Bate bastante no Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil, que é lido em todos os cursos de ciências sociais do Brasil até hoje, inclusive na universidade que o Gessé dá aula, né? Viu, Edson? Na própria universidade que o Gessé dá aula, na disciplina de interpretações do Brasil, todos os alunos leem Sérgio Buarque de Holanda, só para você entender como é que funciona o bagulho, entendeu? Então, é interessante isso, né? Vocês verem o movimento. Mas mesmo quem concorda com a crítica não quer largar, porque tem uma coisa com a mentalidade colonial, ela nos coloca numa relação de subserviência com a autoridade, mesmo que seja uma autoridade nacional. Quer dizer, porque o colonizado, ele é subserviente, ele tem que aprender para sobreviver a ficar numa relação de subserviência. Isso não é escolha dele, ele está colocado naquela situação. Então, o colonizado, ele fica nessa situação, até se libertar. Então, se você é uma pessoa que está numa situação de colonização e não se libertou, você vai elogiar a autoridade. Ok, não é a autoridade francesa, a alemã, mas é a autoridade no assunto. Então, a gente vive procurando as autoridades, né? Então, isso é forte, assim, E é difícil mudar isso, né? Não discute as estruturas que tornaram uma determinada obra. A gente tem que ter esse mínimo de desconfiança. Por que se torna uma autoridade? Pode ser que não, realmente, é óbvio, você lê e fala, pô, tem conteúdo aqui genial, uso teórico, o cara é intelectual, excelente, mas a que papel cumpre? A critério não é só se é legal ou não, se é inteligente ou não, se é argumentativo, a argumentação é boa ou não, mas cumpre qual papel? De reforçar determinados valores, por exemplo, que é o que a gente encontra todo dia quando está andando na rua, e alguém fala, acontece alguma coisa num busão ou num ponto de ônibus, alguém fala, o brasileiro não tem jeito mesmo, por isso que esse país não vai para frente. Quando essa frase é dita... Pronto, raiz do Brasil. Essa estrutura, é o nosso jeito de reforçar esse conteúdo. Na verdade, esse conteúdo é fruto disso, inclusive, né? Dessa relação colonizada, e que a gente tudo isso aqui é uma porcaria, o cara teorizou isso, transformou isso numa grande obra e reforça de novo. E a gente repete isso de boa, né? Tipo, o brasileiro não tem. Quando que eu ouvo essa frase direto? Não, brasileiro, o brasileiro, a entidade abstrata, o brasileiro, não presta. Então, e o Gilberto Freire com as imagens a respeito da população negra, né? Então, assim, mesmo que ele de alguma forma ele acha que ele está fazendo uma subversão, né? Que ele está tornando aquilo que seria negativo em algo positivo, mas assim, o resultado é desastroso, né? Porque é como hoje, por exemplo, quando a gente fala, sei lá, as mulheres são ótimas porque elas são multitarefas, né? Mulherada, cuidado com esse elogio, viu? Bem cuidado, assim, que é uma armadilha isso aí, né? Porque, assim, você pega uma situação que envolve a condição feminina de opressão, ou seja, faz muita coisa, se envolve com muita coisa, porque não tem apoio, não tem companheirismo, não tem rede que ajuda, e transforma em qualidade. No que você transforma em qualidade, as mulheres falam, não, realmente eu sou o máximo, entendeu?
Porque eu pago a conta, eu faço declaração de imposto de renda, eu lavo a roupa, eu cuido das crianças, eu trabalho, ainda sou bonita e gostosa, eu sou o máximo. Tá, vai nessa. O dia que você acredita nisso, que tá muito bom você ser tudo isso, você acabou de entrar no jogo, né? Então é a coisa da mulher negra forte, né? Ela é forte. Ó a armadilha que tá aí, né? É forte, então aguenta tudo. É forte, aí entra no hospital para ter filho e recebe menos anestesia, certo? Coisas que os dados já mostram, né? Violência obstétrica contra a mulher negra nos hospitais públicos, dá menos anestesia. Então, vocês percebem, gente? Essas ideias são muito complicadas, assim. Então, não, tem clássicos que tem que parar de ser estudados, gente. Pelo amor de Deus, não tem o menor cabimento isso. Até porque, assim, parece autoritário, gente, eu sei que parece, ainda mais no tempo que a gente está vivendo. Mas só para não parecer que tem um monte de coisas que não são estudadas. Porque tem horas quando a gente fala que determinadas coisas não precisam ser estudadas, as pessoas falam, nossa, mas está querendo censurar, vai querer retirar do repertório dos alunos tal autor? Ué, e os outros todos que são tirados todo dia? Gente, vou começar meus cursos amanhã na UFABC. Ontem eu tive que fazer uma escolha, são 12 semanas. Vocês acham que eu vou poder ensinar para eles quantos autores em 12 semanas? Tive que fazer uma escolha. Bom, deixei 1 milhão de fora. Então é isso, né? Então você vai ter que escolher, você tem um objetivo de formação. Então, assim, tem muita ideia equivocada em torno desses processos. E, assim, ideias coloniais formam uma sociedade eternamente colonizada, certo? Então, a gente tem que mexer nisso também. Além de tudo, né? Tem que ter essa tarefa. A UFABC tem um time decolonial bom. E com isso a gente vai conseguindo se fortalecer um pouquinho e ajuda, né? Todos nós, né, nos ajudamos aqui na região a trazer um pouco desses referenciais. Para todos nós foi muito importante. Meus queridinhos, então, ó, a gente conversou no começo da aula, nem todos estavam aqui. A gente vai ter mais 2 aulas. Na semana que vem, a gente pensou em discutir especificamente conceitos ligados ao território. E na última, a gente fazer uma discussão mais de cunho educacional e elaborar um pouco esse conceito do que seria uma economia política numa perspectiva popular. E no dia 5, a gente vai começar um ciclo de formação no Paulo Freire, que vai ser ministrada por outros colegas, por outras colegas. Em breve vocês vão receber a divulgação. E vai continuar nas terças-feiras, para a gente ir de terça até o final do ano, para quem quiser, mas aí com uma outra proposta. E diferente também do que foi o círculo de leitura. A ideia é estudar um pouco das obras, enfim, e fazer um trabalho mais pontual de formação para fazer uma homenagem aí nesse centenário do Paulo Freire, que é esse mês, né? Mas a gente vai começar dia 5 de outubro. E semana que vem a gente continua, então. Tá bom? Fiquem bem.